Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Irmãos, uma oportunidade maravilhosa de estar na casa do Senhor, para ouvirmos a sua voz, a sua palavra, sermos doutrinados por Ele, pastoreados, não é? Uma vez que Ele é o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso refúgio em todos os momentos. Eu sempre me lembro das palavras de Pedro, quando ele diz: para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então só Cristo tem essas palavras. E nós temos a oportunidade de ouvirmos a sua voz através da pregação fiel da Escritura, todo domingo. Então eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 4, do verso 7 ao verso 18. Lembrando, irmãos, que nós hoje encerramos a série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Nós que estamos vendo desde o capítulo 1, todo domingo após domingo, uma perícope da palavra do Senhor nessa carta tão abençoadora. E hoje, então, nós encerramos esse ciclo de mensagens em Colossenses. Nós encerramos com a parte final da carta, capítulo 4, do verso 7 até o verso final, o verso 18. E nós temos aqui as saudações finais de Paulo e também a sua bênção e a saudação para todos os irmãos. Eu creio que todos encontraram. Eu farei a leitura, irmãos, da palavra. Eu peço que a igreja acompanhe a leitura que farei. Diz assim o texto sagrado: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, aí a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai por que seja também lida na igreja dos laodicenses. E dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta-te para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprirdes. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, em nome de Cristo. Eu peço que os irmãos fechem os olhos nesse momento e concentrem naquilo que Deus quer nos dizer nessa noite, em nome de Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos prestar um culto ao Senhor, em espírito e em verdade, como a tua palavra nos ensina. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Iluminando, Senhor Deus, nossos corações e mentes, para compreendermos o Evangelho do Senhor e que a tua palavra, ela venha produzir, meu Pai, o efeito pelo qual ela está sendo, Senhor Deus, enviada e pregada. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós vivemos
numa cultura que valoriza holofotes, valoriza pessoas que estão em destaque, que estão em evidência. As pessoas mais admiradas são aquelas que ocupam posições de destaque na sociedade, de destaque no seu meio social, e tem muitos seguidores, né? Ainda mais hoje na era do YouTube, do Instagram e de todas as redes sociais. É muito importante você ter seguidores. Em muitos ambientes, a impressão que se tem é que apenas os mais talentosos, influentes, fazem a diferença. E isso muitas vezes chega até na igreja. Porém, irmãos, quando nós chegamos ao final da carta de Paulo aos Colossenses, nós encontramos algo aparentemente sem importância. Talvez você já tenha até lido essa carta, e quando chegou nessa parte final, Paulo falando de um, de outro ali, você não deu tanta importância. Olha só que interessante. Mas eles estão aqui. Essa lista de nomes que está aqui não é à toa. Essas pessoas que Paulo cita aqui são servos valorosos, operadores do reino, como Paulo coloca aqui. Ele fala no texto, né, no verso 11, que são os que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Ele usa essa palavra, lenitivo, seria algo que ameniza a dor, como se fosse um remédio, algo que acalma os nervos, algo que abranda a chaga. Esses cooperadores, eles tinham essa função, segundo o apóstolo Paulo aqui. Então, meus irmãos, os leitores passam rapidamente por esses versículos, esses nomes, imaginando se tratar apenas de uma despedida de Paulo. Manda um abraço para fulano de tal, manda um oi para fulano de tal. Mas não, irmãos, nós temos que olhar com atenção, né? O Espírito Santo de Deus inspirou cada um desses nomes, porque eles revelam uma grande verdade. Qual que é a verdade? O reino de Deus é construído por homens e mulheres comuns. E muitas vezes, pessoas comuns, anônimas, que servem com fidelidade. Não é todo mundo que tem o nome de Paulo, não é todo mundo que tem o nome de Pedro, de João Batista, não é todo mundo que é um super servo de Cristo. Mas tem aqueles que caminham nas entrelinhas, aqueles que vão carregando um tijolinho, aqueles que vão sendo lenitivo para aquele que está na frente, aquele que é o pregador, aquele que vai para a missão como Paulo. Então, esse texto nos mostra isso, irmãos. Os colaboradores de Paulo oferecem ajuda para ele, encorajam o seu espírito para que ele continue na missão, continue pregando o evangelho, mesmo em prisão, mesmo nos dias sombrios das algemas. Então, eu convido vocês a pensarem o seguinte título da mensagem: os discretos e improváveis cooperadores do evangelho. Nós vamos dar uma atenção para essas pessoas que foi colocado aqui nesse final da carta, pela providência do Espírito Santo. Foi inspirado por Deus isso aqui. Ainda que as pessoas ignorem, Deus dá uma atenção especial para cada uma delas. E nós vamos aprender com cada uma delas. Então, meus irmãos, o primeiro que Paulo fala aqui, dos cooperadores que ele tem no Evangelho, é Tíquico. Um nome bem incomum, é um nome grego, Tíquico, nome grego, mas esse Tíquico, ele é chamado de mensageiro amado, que fortalece o coração. O verso 7, Paulo vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então ele é um mensageiro, é ele que iria até a igreja aqui de Colossos. Naquela região tinha 3 igrejas grandes, Colossos, Laodiceia e Herápolis, e ali havia uma comunidade de cristãos, e Paulo fala: Tíquico vai informar vocês da nossa situação, do que está acontecendo. Uma época, irmãos, que as informações demoravam para chegar, não tinha telefone, não tinha nada, então era tudo através desses mensageiros, e Tíquico, essa pessoa, era um dos amigos íntimos de Paulo, um mensageiro altamente valorizado. Paulo fala que ele é um fiel ministro,
Ele era alguém que era apegado à palavra, que ensinava, ministrava a palavra de Deus. Era procedente lá da Ásia e acompanhava o apóstolo Paulo na conclusão da sua terceira viagem missionária. Então ele estava na linha de frente também, enfrentando tudo que Paulo estava enfrentando. E havendo passado algum tempo com Paulo em Roma, durante o seu primeiro aprisionamento, esse Tíquico, ele foi encarregado por Paulo de levar a carta dos Colossenses. Então foi ele que foi o veículo, o mensageiro fiel, pelo qual Deus usou para levar a palavra escrita pela pena de Paulo, como ele coloca aqui, ó, é de próprio punho, Paulo. Ele é descrito, irmãos, como amado, fiel, né, fiel ministro, amado irmão e conservo no Senhor. Portanto, era a pessoa certa para fazer essa missão, para ter essa grande responsabilidade de levar a informação necessária para as igrejas, para que os irmãos soubessem como orar, como ajudar, como proceder diante da situação de Paulo. E nosso apóstolo, ele está preso. Como é que ele está? Será que ele está passando fome? Ele está passando frio? Será que ele está sendo bem tratado? Ou ele está sendo torturado? Tíquico vai informar tudo isso. Então veja, irmãos, é apenas um nome, mas uma pessoa importante no reino, uma pessoa que é valorizada por Paulo, amado irmão, fiel ministro, conservo, ou seja, ele está junto conosco na seara do Senhor. O segundo nome que Paulo tem aqui é o nome de Onésimo. Onésimo, ele é muito conhecido dos irmãos por causa da carta de Filemão. Lembra daquele escravo fugitivo que fugiu e deu prejuízo para Filemão e foi se encontrar com Paulo em Roma? E lá, Paulo diz que ele gerou ele entre algemas. Uma forma carinhosa de dizer que Onésimo se converteu através da pregação do Paulo preso. Olha só que interessante. Então, ele está aqui no verso número 8. Ele fala: eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e alentar nosso coração. No verso 9. Em sua companhia vos envio Onésimo. Então, Onésimo estava junto com Tíquico na volta dele para informar a igreja. Esse Onésimo, ele é chamado fiel e amado irmão que é do vosso meio. Só Paulo em nenhum momento fala que ele é um servo, que ele é um escravo. Não, ele agora é irmão em Cristo. Agora, o posicionamento dele na igreja é outro. Ele é um fiel, amado irmão em Cristo. Então Paulo afirma diante de toda a igreja o que ele escreveu lá no verso 16 da carta de Filemão, quando ele diz: a fim, Filemão, de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então veja, irmãos, quando Paulo permite que Onésimo, estivesse ao lado de alguém tão distinta, de uma pessoa tão distinta quanto Tíquico, como informante de todas as coisas que estavam acontecendo com ele e com a igreja, o apóstolo está dizendo o seguinte para os colossenses, inclusive Filemão, que fazia parte da igreja, que deve ser considerado esse homem pela graça transformadora de Deus e que ele deve ser tido em alta conta, porque agora ele é um irmão caríssimo. Ele foi justificado por Cristo. Outrora, ele era uma pessoa inútil, que dava prejuízo, que dava dor de cabeça. Possivelmente, ele até roubou o Filemão. Porque Paulo fala na carta a Filemão: olha, se ele te deu algum prejuízo, coloca na minha conta, eu vou te pagar. Mas recebe ele como irmão caríssimo. E o nome Onésimo, significa útil, ajudador. Então aquele que era inútil agora se torna útil. É isso que o Evangelho faz, meus irmãos. O Evangelho de Cristo transforma uma pessoa imprestável numa pessoa digna de toda aceitação no reino de Deus. Então, Onésimo agora é uma pessoa confiável, uma pessoa agora ilibada, transformada pela graça.
com dignidade no rosto. Um terceiro nome que Paulo fala aqui, meus irmãos, está no verso 10. Ele fala de Aristarco. Ele diz: saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. Ele fala isso de Aristarco, ou seja, Aristarco era um companheiro de cela de Paulo, companheiro de prisão. Então eu chamei ele de um fiel companheiro de sofrimento. Você tem alguém que é um companheiro nas horas de sofrimento? Uma pessoa que você pode confiar? Talvez no colo da mãe, o colo do pai, o cônjuge, até mesmo um filho está presente nas horas difíceis. Irmãos, essas pessoas têm um extremo valor, porque eles não estão junto com vocês quando está lá no churrasco, no aniversário, mas quando você está chorando, quando você está com dor, com luto, com medo. E Paulo tinha em Aristarco esse fiel companheiro de sofrimento. Esse homem, ele era natural de Tessalônica. Ele foi um dos mais fiéis companheiros de Paulo. Ele esteve com Paulo, sabe aonde? Em Éfeso, quando Paulo pregou contra a estátua, né, e aquele comércio que era feito com a Diana, né, conhecida também como Artemis dos Efésios, a Diana dos Efésios. E Paulo ali teve uma grande adversidade, ao passo que uma multidão, né, se reuniu furiosa e fez um tumulto e queria a cabeça de Paulo. Aristarco estava lá. Isso está registrado em Atos 19, no verso 29. Esse homem estava junto de Paulo lá, no momento do tumulto, no momento que Paulo corria risco de morrer. Acompanhou Paulo também na viagem que levou ofertas para Jerusalém, Atos 20, verso 4, e permaneceu ao seu lado na perigosa viagem que Paulo fez a Roma, lá no final do livro de Atos, capítulo 27. Demonstrando, irmãos, lealdade e perseverança junto do apóstolo. Deus coloca pessoas assim na nossa caminhada. Uma pessoa que está com o seu lado, né? O cônjuge deve ser alguém assim. Né? A esposa deve ser aquela que está junto em todos os momentos. O marido também, em todos os momentos. Mas mesmo assim, Deus coloca pessoas que nos ajudam, que é nosso lenitivo. É aqueles que abrandam o sofrimento. E é quando você está com medo, desesperado, sem saber para onde ir, ele traz uma luz. Ele traz um abraço, uma mão amiga. Aristarco era muito importante para Paulo. A presença de Aristarco aqui do lado de Paulo revela a importância dos companheiros fiéis nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade. Enquanto muitos abandonam, quando acontece a dificuldade, a enfermidade, abandona. Irmãos, quantos cônjuges abandonam o outro quando o outro passa por um sofrimento, uma enfermidade? Eu conheço, infelizmente, pessoas que, quando a mulher teve uma enfermidade, ele abandonou, foi viver a vida dele. E vice-versa, né? Acontece. Mas aqui não, Aristarco está com Paulo no momento do sofrimento, da dificuldade, permanece ao lado de Paulo na perseguição, na prisão, na viagem perigosa. Ele está junto, disposto a morrer com Paulo, pelo evangelho, pelo reino. Isso que é cooperador de verdade. E isso nos ensina, meus irmãos, que Deus fortalece os seus servos, muitas vezes, de muitas maneiras, pela presença de irmãos queridos, pela presença de pessoas amadas, fiéis e leais, que caminham junto com a gente. A lealdade é algo assim que deve ser valorizado nos dias de hoje. Né? Tem sido esquecido. Aristarco era um fiel companheiro de Paulo. Depois, Paulo fala de Marcos. Ele chama aqui de João Marcos. É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, né? O segundo Evangelho, segundo Marcos. Esse Marcos aqui, ele não era apóstolo, mas ele era um discípulo de Cristo. E Paulo identifica ele como o primo de Barnabé. E Paulo já tinha dado instruções para a igreja para recebê-lo
para acolhê-lo no meio deles. Olha só que interessante. Marcos, irmãos, é um valioso cooperador restaurado. Por que eu coloquei restaurado? Porque ele teve um entrevero, algo aconteceu entre ele e Paulo. Na primeira viagem missionária, Marcos estava junto dele, de Barnabé, que era seu primo, só que aconteceu algo ali, e ele desistiu da viagem, e Paulo achou que aquilo não foi legal. Então, quando ele foi fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar o seu primo, falou, vamos levar Marcos de novo? Aí Paulo falou, não, ele nos abandonou na primeira, não vamos levar ele não. E aí teve uma discussão entre Paulo e Barnabé, cada um foi para o seu lado. Barnabé pegou seu primo Marcos, foi fazer lá as missões, e Paulo pegou Silas e foi fazer a segunda viagem. Deus estava ali. E aqui, irmão, nós percebemos que Paulo vê que Marcos é um cooperador muito importante para ele. Ele foi restaurado. Paulo já não tem mais aquele pensamento, né, de que ele não serve mais para o reino para caminhar lado a lado. Então, na primeira viagem missionária, o apóstolo recusou ele seguir em frente na segunda. Né? A primeira ele estava junto, deixou na metade, na segunda Paulo, então, não queria ir com ele. Contudo, pela ação do Espírito Santo, por meio do encorajamento de Barnabé, da disciplina de Paulo e da influência de Pedro, que era, vamos colocar assim, o tutor de Marcos, anos depois, Paulo reconheceu que ele era um cooperador valioso e recomenda ele para os colossenses, receba ele com grande alegria. A história de Marcos, meus irmãos, demonstra que a graça de Deus, ela restaura os servos. Não tem ninguém perfeito, gente. Paulo teve os erros dele também, Marcos também. O ponto é, você se arrependeu onde você caiu? Porque tanto Judas quanto Pedro negaram o Senhor. Mas qual a diferença dos dois? Judas não se arrependeu, mas Pedro se arrependeu. E ele foi restaurado. Jesus foi até Pedro e falou, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Ou seja, está restaurado para ser pastor, vai cuidar das ovelhas. Então, meus irmãos, Deus restaura os seus servos que fracassam e eles têm uma nova oportunidade para fazer a obra de Deus com utilidade. Talvez na caminhada ou no percurso você deu uma tropeçada. Talvez em algum momento da caminhada cristã você fraquejou e não honrou o Senhor como o Senhor deve ser honrado. Mas Ele te restaura. E Ele te dá uma nova oportunidade para você fazer parte desse reino com muito temor e muita dignidade. Paulo ainda fala de um quarto irmão aqui importante, que é Jesus o Justo. Ele tinha o mesmo nome do Senhor. Jesus era um nome que não era tão difícil, tinha bastante Jesus naqueles dias. E ele tem o codinome o Justo, não é? E aqui mostra que era uma pessoa que prezava pela justiça. Um crente judeu que traz ânimo e consolo. Paulo diz dele, ele tem sido meu lenitivo, né, junto com os demais, aqui no verso 11. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, ou seja, são os únicos judeus que me ajudam no reino de Deus. E eles têm sido meu lenitivo. Esse Jesus chamado justo, irmãos, era um cristão de origem judaica e um dos poucos judeus que permaneceram ao lado de Paulo. Parece que a circuncisão, liderada por Pedro e João, eles meio que faziam um ministério paralelo entre os judeus e Paulo era o apóstolo dos gentios. Então eles não tinham muito contato. Não tinha muito contato. Deus foi dando um ministério para cada um deles. Mas alguns judeus permaneceram fiéis a Paulo, no sentido aqui do reino de Deus, da obra do Senhor. Então, juntamente com Aristarco, Marcos e também Tíquico, eles cooperam
para o crescimento do reino de Deus e para o consolo do apóstolo em meio às dificuldades. Tá? A presença deles destaca a importância de irmãos fiéis que fortalecem o apóstolo no meio da tribulação. Então, meus irmãos, em tempos de sofrimento, a presença de irmãos fiéis fortalece, encoraja e renova as forças dos servos de Deus. Às vezes, uma simples mensagem. A pessoa, às vezes, está em desespero, está num momento difícil, e aí você se lembra dele em oração, ora e manda uma mensagem. Faz toda a diferença, irmãos. Não pense que não vai fazer diferença. Olha, como você está, eu orei por você. Se preocupa, né? Então isso faz muita diferença. Possamos ter essa iniciativa de nos preocupar com os irmãos, de fortalecer na fé. Olha, lê esse texto, lê essa palavra, dá uma olhada nesse vídeo, ouve esse louvor. É fundamental para que um possa ajudar os outros. Paulo ainda diz agora de Epáfras, no verso 12, ele diz: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha só o que ele fala de Epáfras, e ainda no verso 13 ele diz: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Nós aprendemos que esse Epáfras era o pastor deles. Era aqueles que levou o evangelho para os colossenses. Não foi Paulo, foi Epáfras. Esse Epáfras aqui era uma bênção, e Paulo fala: olha, ele se preocupa tanto com vocês, ele está sempre orando pelo vosso bem, para que vocês fiquem firmes. Eu dou testemunho que ele se preocupa não só por vós, mas por todas as igrejas daí. Epáfras foi evangelista, irmãos, que levou o evangelho para os colossenses. É o pai na fé deles. Aquele que foi instrumento de Deus para levar Cristo, para levar a luz do mundo aquelas pessoas em trevas. Então, quando Paulo fala que ele é servo de Jesus Cristo, esse título é um título reservado a poucos. Ele servia a Cristo com integridade, destacando sua dedicação, fidelidade ao Senhor. Epáfras permanecia profundamente comprometido, irmãos, com a luta pelo Evangelho, pelo estabelecimento do reino de Deus, né? Em oração, permanecendo um homem de oração, um homem cristão, um homem de fé. Como nós precisamos de pessoas assim, de homens e mulheres que dobram os joelhos e oram pela igreja, ora pelo reino, olha pelos servos do Senhor. Em tempos, então, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui, tempos difíceis, né? Epáfras, ele é realmente alguém que fortalece, alguém que intercede. Ele é o guerreiro que luta pela igreja. Ele luta pela igreja. Quais armas ele luta? Com as armas da fé, com a oração. O verdadeiro cooperador do Evangelho demonstra seu amor pela igreja, perseverando em oração por sua firmeza e maturidade espiritual, até que Cristo seja formado em vós. Parafraseando o apóstolo Paulo, né? Ele fala assim, para os Gálatas: eu sinto novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Aqueles irmãos ainda estavam tropeçando na fé, precisava de muita oração ainda da parte do apóstolo. E ele cita aqui alguém conhecido, o médico amado Lucas, o leal cooperador que permanece com ele até o fim. No verso 13, na parte A, no verso 14, né, parte A, ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas é quem escreveu o terceiro evangelho. Ele era grego, ele também escreveu o livro de Atos. E ele se converteu nas pregações de Paulo e começou a participar daquela vida e começou a pesquisar, escrever a história de Cristo e também a história da igreja, né? É dele que sai
Todas as informações que temos nos livros de Atos. Então, esse Lucas era um cristão gentil, né? Companheiro fiel de Paulo, acompanhou o apóstolo em diversas viagens missionárias, permaneceu ao seu lado durante sua prisão em Roma. Tanto é que ele fala, saúda-vos, ou seja, ele estava com ele. Não estava preso com Paulo, porque, né, Lucas, ele, de alguma forma, ele foi poupado da perseguição. Talvez por ser grego, por ser médico. Mas ele foi poupado, mas ele estava ali sempre dando apoio para Paulo. Médico amado, como Paulo cita aqui. E esse homem permaneceu firme ali, diante de Paulo, até o fim, irmãos. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo fala assim, ó, todos me abandonaram, mas Lucas está aqui comigo. Ou seja, as pessoas no final da vida de Paulo começaram a abandonar ele, deixar ele para morrer no cárcere, mas Lucas permaneceu fiel. Então, aprendemos, irmãos, que esse homem era um homem culto, compassivo, dedicado ao evangelho e colocou todos os seus dons a serviço do reino de Deus. Depois, nós temos aqui no mesmo versículo 14 o nome de Demas, tá? E Paulo não tece nenhum comentário sobre Demas. Vejam aí no verso 14. Ele apenas diz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. É a única menção que ele faz de Demas aqui no texto. E isso, meus irmãos, mostra que Demas foi um cooperador que não perseverou. De toda essa lista, esse Demas é o único que nós sabemos que ele veio a naufragar na fé. Depois desse período. Em Filemão 24, Paulo diz que ele também foi um cooperador. Ele era alguém que estava junto de Paulo nas missões. Um dos assistentes no ministério dele. Paulo não sabe ainda que um dia esse homem iria traí-lo, né? Iria abandoná-lo, como ele diz lá em Timóteo. Ele diz assim, Timóteo 4, verso 10, 2 Timóteo 4, 10. Demas me abandonou porque se apaixonou pelo presente século. Tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Foi para um caminho escuro, um caminho difícil, abandonando assim o servo de Deus. Então, meus irmãos, Paulo não tece nenhum comentário sobre ele, parece que Paulo não dá nenhuma recomendação também sobre ele. Havia, parece, uma suspeita de que esse homem não iria permanecer, que de fato acontece, ele fracassa no futuro, ele não permanece na fé. E nós aprendemos com Demas, com a lição aqui que Paulo está nos dando, que começar bem, irmãos, não garante o final feliz. Tá? Às vezes você começa na fé muito bem, animado, cheio de vontade, aquele primeiro amor, não é? Mas aí você vai naufragando na fé, não permanece, não persevera. O cristianismo, ele tem um chamado para nós perseverarmos. Aquele que for fiel até o fim, esse dá a coroa da vitória. Tem várias promessas, então precisamos, irmãos, perseverar. Não sermos como Demas, que naufragou na fé. Devemos começar bem e terminar bem também. O amor ao mundo pode nos afastar, e pode afastar até mesmo os mais fiéis. Pessoas que estão sendo úteis no evangelho durante um período, as fascinações do século, né? Jesus, na parábola das sementes, dos solos, ele fala, tem semente que cai, mas o solo é pedregoso, então a terra é pouca. E ele compara essa semente com as riquezas do mundo que fascinam. E a pessoa não tem profundidade em si mesmo, então acaba se perdendo. Infelizmente, irmãos, talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça pessoas até mesmo da sua família que começaram bem, mas hoje não estão mais no evangelho. Hoje estão afastadas do reino de Cristo. Que Deus venha restaurá-los, né? Que Deus venha trazê-los de volta em arrependimento, como ele trouxe o filho pródigo, como ele trouxe Pedro, que havia abandonado o Senhor.
Mas esse Demas aqui, até onde nós sabemos, ele naufragou na fé. Depois, Paulo fala de uma mulher chamada Ninfa, né? Acho que é a única mulher que ele cita aqui. Tem uma lista de homens, mas ele fala dessa Ninfa, que é uma cooperadora que colocou seus recursos à disposição da obra de Deus. Olha o que ele diz no verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Irmãos, essa mulher, ela abriu o seu lar, abriu ali a sua privacidade para receber irmãos, crentes, para receber pessoas na sua casa. É por isso que ela é uma cooperadora, que ela coloca os seus bens, os seus recursos à disposição do reino. É para Deus, é para a obra, é para Cristo. Então, antes das construções de templos, como nós temos aí, muito forte a partir do século IV, né? Com a instituição da Igreja Romana, os cristãos eles se reuniam muitas vezes nas casas dos irmãos. Filemon abrigava uma igreja na sua casa, essa Ninfa, Priscila e Áquila também muitas vezes. Então nós temos várias pessoas que abrigavam igrejas em seus lares. Então o lar de Ninfa tornou-se um lugar de adoração, comunhão e ensino da palavra de Deus. Ela irá receber um grande galardão por isso. Sem dúvida, irmãos. Uma pessoa que se dispõe pelo reino. Nós aprendemos que Deus usa pessoas comuns para sustentar a obra dele. Ninfa não é conhecida por pregar ou escrever cartas, mas por colocar sua casa a serviço do rei. Por colocar os seus recursos à disposição do Senhor. Ninfa demonstrou que tudo que ela possuía pertencia a Deus e podia ser usado para a edificação e crescimento da igreja. Olha que bênção. É uma mulher de fé, uma mulher que, com certeza, será muito recompensada por esse ato de caridade. Paulo também fala de um homem chamado Arquipo. E aqui eu encerro o último nome da lista. Nós temos aqui no verso 17. Olhem aí comigo. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Olha só. Paulo não está dando aqui uma advertência, mas ele está pedindo para que esse Arquipo viesse a ser alguém que abrisse os olhos. Ele precisava reavivar o seu ministério. Ele tinha recebido. Possivelmente ele era um pastor. E fazendo estudos, nós percebemos que esse homem é membro da família de Filemon. Aquele homem rico, né, que abrigava ali a igreja na sua casa, que tinha o escravo Onésimo. Provavelmente ele era um filho de Filemon e da sua esposa Áfia. Era um cooperador, companheiro de Paulo, como ele diz lá em Filemon, verso 2. Meu companheiro de luta. Ele havia recebido do Senhor o ministério na igreja. E Paulo então o exorta, através dessa carta, a permanecer atento ao seu ministério, ao seu chamado, e cumprir com fidelidade aquilo que Deus deu para ele. Paulo faz isso muito com os jovens pastores. Ele fala também para Timóteo: não despreze, ninguém despreza a tua mocidade, mas que você seja firme, porque você recebeu esses dons com imposições de mãos do presbitério. E Timóteo então recebe essa carta. Aqui ele fala a mesma coisa para Arquipo: não despreza. Se você tem o chamado, irmão, em alguma função na igreja, olha, seja ali diligente, fiel, cumpra cabalmente o seu ministério. A demonstração aqui não indica uma negligência desse homem, mas serve como um incentivo e encorajamento de Paulo. Fique firme, irmãos. Cumpra o seu mandato, cumpra o seu ministério fielmente diante de Cristo. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça com zelo, com perseverança, né? Porque assim você estará sendo fiel a Cristo. Concluímos, meus irmãos, com tudo isso que nós vimos desses homens, dessa mulher de Deus. Paulo fala que são seus cooperadores, essa lista.
que nós encontramos, né, no meio dessa lista um ex-escravo fugitivo, um companheiro de prisão, né, um prisioneiro, um homem que já havia fracassado no seu ministério, um intercessor incansável, um médico, um cristão que abriu sua casa, uma cristã que abriu sua casa para a igreja, e até alguém que mais tarde abandonaria a fé, que é o caso de Demas. Nenhum deles era perfeito, nenhum deles estava acima dos outros. Alguns tinham um passado vergonhoso, né? Talvez nós tenhamos também um passado que a gente não tem orgulho dele. A gente fala, puxa, se eu conhecesse o evangelho nessa época, eu não teria feito isso. Mas eu estava em trevas, eu estava na ignorância. Então essas pessoas eram assim também, irmãos. Passado vergonhoso, carregavam marcas de sofrimento. Muitos tinham entrado em rascadas, mas ainda assim, Deus decidiu usar essas pessoas improváveis, invisíveis muitas vezes na igreja, para fazer o teu reino. E Paulo aqui, através da sua mente lúcida e inspirada pelo Senhor, ele vai se lembrando de cada uma delas. Através da pena dele, ele fala, olha, lembra de tal, fala para tal fulano é assim, tal é assim. Então, meus irmãos, aprendemos primeiro que Deus edifica a sua igreja por meio de pessoas comuns. Pessoas como eu e você. E muitas vezes não tem o seu devido valor, é subestimado, mas tem muita importância para o reino de Cristo. Deus usa servos discretos para realizar grandes coisas. A história da igreja sempre foi assim, irmãos. Pessoas que não tem nem nome na Bíblia, mas que foi grandemente usada. A gente viu ontem o estudo que o Gilberto trouxe. A mulher samaritana, ela só é chamada assim, uma mulher samaritana. A gente não sabe nem o nome dela. Mas ela foi usada por Cristo, usada por Deus para levar o evangelho para o povo dela. O endemoniado gadareno, depois de restaurado, Jesus falou, fica aqui, prega para os seus. A gente não sabe nem o nome dele. Mas a gente vai ver essas pessoas no céu. Pessoas que são servos valorosos do Senhor. Aprendemos também, irmãos, que a graça transforma vidas e restaura pessoas. Essa é uma verdade que eu vou morrer pregando. A graça de Cristo transforma vidas e restaura as piores pessoas do mundo. Restaura, irmãos. Seu passado não determina o seu futuro. A graça de Deus pode restaurar o pior dos pecadores, como restaurou esse que escreve essa carta, Paulo, aquele que perseguia a igreja, que mandava matar cristãos, que era um demônio em forma de gente. Tudo pela religião, mas Deus transformou ele num dos maiores que já pisou na terra. Terceiro, a fidelidade é mais importante do que a fama, irmãos. Não devemos buscar holofotes, não devemos buscar estar em destaque, mas buscar ser fiéis ao Senhor. Nada de celebridade, desses negócios do mundo aí, que a gente muitas vezes entra na igreja, no mundo gospel principalmente, isso aí tudo é vaidade. Deus não se agrada disso. O caminho da humildade é o melhor. Quarto, perseverar é indispensável, irmãos. Não basta começar bem, como eu disse, é preciso permanecer fiel até o fim. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça a obra de nossas mãos, que aquilo que nós fazemos para o Senhor seja feito de coração e em verdade. Que Ele nos abençoe e desperte o nosso coração para a obra do Senhor e também Ele valorize os seus servos, até mesmo aqueles mais invisíveis e discretos que nós temos. Amém.